Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui, pessoal, para falar do seguinte tema: apenas um grupo ou milhares? E tem algumas coisas curiosas aqui em relação a esse texto, né? Porque muitas pessoas pegam esse texto para falar que foram mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito, né? Rumo à liberdade, à terra prometida. Muitos teólogos pregam sobre isso, muitos religiosos pregam sobre isso, e hoje nós vamos saber se realmente é isso mesmo. E vai ter muita coisa interessante aqui nesta aula de hoje. Antes de nós iniciarmos, pessoal, gostaria de pedir a vocês para vocês curtirem um vídeo, compartilharem. Quando vocês fazem isso, vocês nos ajudam no engajamento aqui no canal do YouTube. Ele começa a compartilhar para mais pessoas. Então, curta, compartilha e aproveita, pessoal, vai aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades que são sempre colocadas aí, né? Semanalmente, eu atualmente, por causa de alguns projetos meus que estão em andamento, eu não estou postando muitos vídeos, mas sempre estou colocando coisas novas, tá, pessoal? Estou pesquisando aqui, não estou deixando de pesquisar, então hoje eu vim trazer uma peculiaridade para vocês. O nosso texto base de hoje, a nossa perícope para análise, ela será a Êxodo capítulo 12, versículo 37 e 38, que vai dizer o seguinte: assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Cerca de 600 mil a pé. Que essa é a partezinha onde eu estou falando que o pessoal pega aí para falar que foram milhares, né? Que aí cerca de 600 mil a pé somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas, né? Que muitas pessoas colocam aí. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Aí o texto grego vai trazer o seguinte, ó: aparantes de Huioi Israel é que Ramsés eis Sukota eis exacociais quiliadas pesson, oi Andrés plentes apósqueos kai epimictos polis sunanebe autus kai probata kai boes kai ketene pola esfodrar. Isso é o que o grego traz, né? O hebraico já vai trazer o seguinte: vai ser o Benei Israel, Miramicés, Sukkot, Keshesh Meot, Elef, Ragli, Ragebarim, Lebat, Metaf, Vigan, Erv, Rav, Alá, Itan, Vetson, Ubacar, Mikne, Kabed, Meod, que seriam as traduções no caso da Léxico. Partem mais o filho de Israel de Ramsés para Sucote em 600 mil por terra o homem. No entanto, a bagagem misturou muito para ir ouvir consigo mesmo e uma ovelha, um boi e um animal de carga muito excessivamente. Seria a tradução mais literal. No hebraico, partiram os filhos de Israel desde Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, os varões com exceção de criança. E também mescla de povo numerosa subiu com eles o gado miúdo, gado graúdo, gado pesado muito. Então seriam as traduções aí. Ou seja, o hebraico traz o vocábulo elef, que é traduzido como mil. Este numeral, um substantivo feminino, geralmente precede o substantivo que o acompanha. Quando o substantivo acompanhante precede, é plural. Se outros números forem unidos a elef, eles geralmente o precederão. O significado básico é mil, muitas vezes deve ser considerado um termo figurativo. Então, ou seja, não é um termo que você toma ele sempre como literal, ou seja, você vai tomar como figurativo também. Este numeral é geralmente empregado em tabulações, censos e outras enumerações no sentido básico da figura. Existem, no entanto, vários usos especializados. Uma é no sentido básico da maior divisão básica de liderança na supervisão política ou liderança militar, tá? Então esses são os usos aí atribuídos, que não significam somente mil, tá? Então ele também denota aí a questão de quantidade. A partir desse uso, outro que se desenvolveu foi a aplicação do termo como representante do extremo, ou seja, conforme lá em Eclesiastes 6,6, um número extremo de anos.
Isso, por sua vez, está relacionado à prática de tornar o numeral representativo do extremo oposto daquele que é muito pequeno ou pouco, né, numeroso. Às vezes o conceito parece simplesmente representar o que é excessivo. Tá? Então, ou seja, alguns pegam esse numeral para falar que foram 600 mil pessoas, né? Fora mulheres e crianças, então mais de 1 milhão de pessoas saiu do Egito. Mas é a questão, pessoal. A questão é uma coisa que o texto diz, outra é as provas, os achados arqueológicos, se realmente isso de fato ocorreu. Aí já é outra coisa, né? Um uso notável do termo está em conexão com Deus. Em tais contextos, a ideia básica parece ser indefinida ou inumerável. A misericórdia de Deus deve ser mostrada a milhares. Essa misericórdia também deve alcançar 1000 gerações, como é seu mandamento. Gado em 1000 colinas pertence a Deus. 1000 anos são como um dia aos seus olhos. Aí você pega essas expressões, elas são literais? Se você for pegar aqui, ó, essa misericórdia também deve alcançar 1000 gerações, então quer dizer que é somente 1000 gerações que Deus perdoa? Somente 1000 gerações que alcança, depois disso a misericórdia dele acaba? Ou seja, o gado em 1000 colinas pertence a Deus, ou seja, só 1000 colinas e as outras colinas que existem, tantas outras aí, porque tem muito mais de 1000 colinas aí no mundo, né? 1000 anos são como um dia aos seus olhos, então quer dizer, são expressões aí para serem tomadas de forma literal? Aí já começa a se complicar, né? Porque se você for pegar literalmente essas questões, você vai ver que não tem como você atribuir essa literalidade como muitas pessoas colocam. No caso do grego, nós temos, segundo os léxicos, aí, algumas traduções peculiares. Nós temos quilias, ou quiliados, né, que é o vocábulo aí para que eles traduzem como 1000. Como um número muitas vezes compreendendo o grupo, ou seja, 1000, referindo-se a incontáveis multidões, milhares, milhares, milhões, conforme Friedberg coloca dessa forma. Milhares de milhares, a aplicação é que cada grupo consiste em 1000 cada, mas a expressão milhares de milhares é realmente uma forma de enfatizar o número enorme, tá? É só uma forma de enfatizar o número enorme, não que seja daquela forma que está descrevendo ali. Em várias línguas, o equivalente seria milhões ou um número extremamente grande. Aí nós temos também Liddell e Scott, né, que também trazem um número de 1000, trazem referências de Heródoto e Esquilo, tá? Que tem a expressão polai quiliades talanton, né? Geralmente um número muito grande, então, ou seja, conforme os escritos de Heródoto, essa expressão quiliados, ela se referia a um número muito grande. Então não 1000, como as pessoas colocam aí também. E nós temos ter também, que vai trazer uma expressão, que é essa expressão aqui, ó, equivalente, quiliados é equivalente a essa expressão aqui, ó, alefim, elef, né? Elef ou alefim, né? No caso aqui, número 1000 plural, ou seja, então nós temos aqui, conforme ter traz dessa forma. Então, se você for ver os usos dessas palavrinhas, ou seja, no hebraico nós temos elef, né? Que é essa palavrinha aqui em hebraico, né? Essa palavrinha aqui, elef. E nós temos quiliados no grego. Ambos você veja que tem o sentido de uma numeração grande e não literalmente, ou seja, não literalmente 1000, né? Conforme nós estamos vendo. Contexto histórico. Êxodo afirma que 70 pessoas aproximadamente desceram ao Egito com Jacó. Depois de 4 gerações, essas 70 pessoas se tornaram uma grande multidão, o que condiz com a promessa de Deus aos patriarcas. A promessa de concessão da terra prometida ainda não havia sido realizada. Os israelitas viviam no Egito, uma terra estrangeira. Então, ou seja, o contexto histórico do Êxodo 12 se encontra do livro de Êxodo, se encontra justamente nessa questão. Lembrando, todas as referências bíblicas, bibliográficas, as fontes de onde eu extraí as informações que estão contidas aqui, estão no esboço, tá? Se você quiser adquirir o esboço, você pode entrar em contato comigo. Os meus contatos estão sempre nas descrições dos vídeos. Você pode estar adquirindo esse e muitos outros materiais meus aí, tá bom? O Êxodo, ele informa que desde o tempo de José, o quadro político do Egito mudou profundamente. No trono estava um faraó que nada sabia a respeito de José, adotando uma atitude desfavorável em relação aos hebreus. A razão, como o relato bíblico indica, foi o medo de seu enorme número de força. O medo dos egípcios fez com que eles sujeitassem os hebreus a trabalhos forçados. A tentativa de identificar esses eventos entre a 18ª dinastia egípcia durante o reinado de Tutmés IV e a 19ª dinastia nos reinados de Sete I, Ramsés II e seu sucessor Merneptah
é inconclusiva e alvo de controvérsia. De fato, a libertação do povo de Israel do Egito não está documentada em nenhum texto antigo conhecido, tá? Então o que acontece? Inclusive eu tenho até um vídeo aqui, a farsa do êxodo bíblico, tá? Vocês podem pesquisar aqui no meu canal. Eu dou várias fontes aí, várias possibilidades de faraós que poderiam ser os faraós do êxodo, as rotas que seriam possíveis do povo israelita eles atravessarem o deserto, né, rumo à terra prometida, e tudo isso com fundamentação, tá? Pesquisa em artigos, pesquisas em livros, materiais, tudo para vocês pesquisarem e se aprofundarem sobre o assunto. Então, ou seja, a questão do êxodo, como é colocado, pessoal, não é conclusiva em relação a colocar Ramsés como faraó, Sete. Então não se tem uma conclusão entre os estudiosos sobre quem foi esse faraó ou se até mesmo o êxodo ele realmente ocorreu. Você quer saber mais? Assista os meus vídeos aí, a farsa do êxodo bíblico, aqui no meu canal, tá? O capítulo 12 ele contém dois tipos diferentes de prescrições sobre como os israelitas deveriam celebrar a Páscoa. Um é relacionado ao rito de molar e comer o cordeiro, e outro relacionado ao pão ázimo, pão sem fermento, que deveria ser consumido 7 dias após a Páscoa. Suplementa a narrativa um texto legislativo que relaciona a consagração dos primogênitos. Um aspecto da celebração da Páscoa é que ela está ligada à partida do Egito, e por isso ela adquire um significado religioso particular. Lembrando também que se você quiser saber mais da Páscoa, o que era a Páscoa, o que Jesus tinha a ver com a Páscoa, se Jesus, a ceia que Jesus instituiu era separado, era um rito diferente da Páscoa, você também pode pesquisar no meu canal também sobre essa questão da Páscoa, que tem vídeos aqui também, tá? A celebração da Páscoa deve permanecer para gerações futuras como uma memória que atualiza a ação salvífica de Deus em favor de Israel. Desde então, o rito pascal se torna um memorial da libertação, uma representação da obra salvadora de Deus que continua a ser realizada para lembrar que a vontade de Deus é salvar o seu povo. Ao celebrar a Páscoa, o israelita passa a noite em vigília, preparando para viajar e deve comer a vítima pascual como seus pais fizeram, com pressa, como se estivesse prestes a deixar o Egito. O uso de pão sem fermento é um sinal da pressa de partir para a liberdade prometida por Deus. Então, aí é justamente a questão aí, o contexto histórico dessa questão dentro do texto aí desse texto de Êxodo, né? O ambiente social. O texto narrado desde o Gênesis parece indicar a deportação dos habitantes de Jerusalém para uma terra estrangeira. Essa interpretação imaginativa da história do mundo evidencia uma profunda convicção que há uma correlação entre a história universal e a história dos exilados descendentes do antigo Israel. Mais ainda, há abundantes sinais de que a história do mundo foi escrita da perspectiva dos desterrados culpados, dos homens e das mulheres que estão em situação precária porque foram removidos para uma terra estrangeira por alegada desobediência e violação da aliança com Yahvé. O povo de Israel escravizado no Egito é guiado por Moisés para fora da terra da escravidão e caminha errante no deserto, tá? Então esse seria o ambiente social. O livro do Êxodo ele foi escrito justamente num contexto que o povo estava vivendo no exílio, tá? Para você que não sabe, eu tenho inclusive um vídeo falando sobre a questão se Moisés existiu. Eu explico um pouco sobre essa questão das autorias das fontes, as teorias das fontes aí que muitas pessoas debatem, falam que são inválidas. Hoje, na verdade, são acreditadas duas, né? Que, se eu não me engano, são a sacerdotal e a deuteronomista, né? Justamente esses autores que aí compilaram o Pentateuco. Então não tem nada de Moisés aí que compilou o Pentateuco. Nós vamos chegar nisso aqui no esboço aqui ainda, tá? Nesse material aqui ainda. Cenário histórico. A recorrência das saídas, desterramentos, êxodos, exílios são evidência da importância da temática na Torá, indício de uma intencionalidade retórica não acidental. Encaminhar a audiência do texto é compreender a libertação por meio da saída, tema diretamente relacionado do exílio na Babilônia e, por extensão, dos subjugamentos posteriores, os quais são ressignificados caso se recorra à narrativa primária, persa, grego, ptolomaico, seleucida ou romano. Essas narrativas demonstram que tanto o pecado que conduziu o povo à Babilônia, quanto a inocência dos que não transgrediram a aliança, mas pararam naquela terra por causa da catástrofe da queda da monarquia do sul, seriam resolvidos por novos deslocamentos populacionais em massa, agora para fora da Babilônia. O exílio não representa, portanto, o fim do povo de Israel. A Torá sinaliza aos exilados que a saída da Babilônia é possível e necessária, e explica como o desastre do desterramento poderia ser superado por meio de vários exemplos. Então o que acontece? O cenário histórico
onde foi escrito, tá? Essa questão da Torá, é justamente dentro do exílio babilônico. Então as pessoas acham que Moisés escreveu lá em 1250, 1225 a.C. Não teve nada disso, tá? A escrita do Pentateuco, ela se vê ali por volta do quê? Do nono, oitavo, tem às vezes até do quinto século ali, antes de Cristo, tá? Então aí para vocês verem que não tem nada de questão de Moisés. As referências bibliográficas estão todas aqui, tá? Discriminadas. Quem quiser adquirir o material e saber de onde extrair essas informações, vocês podem estar adquirindo aqui comigo, entrando em contato pelos meus contatos aqui. Aspectos geográficos. Êxodo 1 ao 15 é uma longa seção narrativa que tem o Egito como pano de fundo. Mesmo quando Moisés mora em Midian, o Egito não está longe. Uma seção que serve de ponte, presente em Êxodo 16 a 18, tem como pano de fundo o deserto. Essa estrutura topográfica básica, Egito, deserto, montanha sagrada, deriva-se do Cântico do Mar de Êxodo 15 e está profundamente enraizada na memória coletiva de Israel a respeito de seu passado. O Cântico do Mar não especifica onde a montanha está, nem mesmo cita Moisés, e seu referente original pode ter sido a terra de Israel. A imprecisão de Êxodo 15, na identificação da localização da montanha, permitiu que a imagem da montanha de Deus assumisse mais de uma associação, ou seja, Sinai e Horebe, tá? Então, por conta justamente dessa questão, dessa imprecisão geográfica, hoje tem dois locais possíveis para a localização da montanha de Deus. O Jabel Mussa, né, que é a montanha de Moisés, o tradicional Monte Sinai, né? Tradicional não tem nada, que até há pouco tempo era um outro monte diferente do Jabel Mussa. Há pouco tempo que eles consideram o Jabel Mussa aí. E o Sinai tradicional, o tradicional Sinai, né, que é o que nós tanto conhecemos aí. A época da passagem. O povo no passado tinha a tradição como patrimônio onde se ligavam aos antepassados comuns, ao mesmo tempo que sustentavam a sua fé. Essas situações que eram descritas nesses relatos tendiam a condicionar as pessoas a estar atentas ao que era contado. Os textos do Pentateuco devem ser tomados como material religioso e não histórico, pois são testemunho da fé e de um povo ao longo de inúmeras gerações, que vai das conquistas assírias à perda da independência nacional sob a égide do Império Persa, tá? Então tudo isso aí nessa questão da época da passagem, tá? Você vê que não tem nada aí de época aí do período do bronze, como muitas pessoas colocam, tá? As datas do êxodo dos israelitas para fora do Egito, descritas em textos como 1 Reis 6.1, Juízes 11.26, sobre a guia de Moisés, não são confiáveis. Para alguns, o texto definitivo para essa possível data está em Êxodo capítulo 1, versículo 11, onde descreve que os hebreus no Egito teriam construído a cidade de Pitom e Ramsés. O êxodo, conforme esse texto, seria posterior à ascensão de Ramsés II, que fundou a cidade em seu nome. Os grandes trabalhos teriam começado aí desde o início de seu reinado, o que leva à probabilidade da saída de Moisés e seu grupo, ocorrendo durante o período de seu reinado de 1290 1224 a.C., ou pouco antes. Então, ou seja, o que leva à probabilidade. Então, ou seja, não é que não seja nem que seja, mas é uma probabilidade, tá, pessoal? Porque não se tem um achado arqueológico que comprove o êxodo, tá? Isso não tem. Quem afirma que tem está aí equivocado. Levando em conta a estadia em um deserto durante uma geração, a instalação na Transjordânia ocorreu por volta de 1225 a.C. Essas datas podem estar baseadas nas residências dos faraós da 19ª dinastia no delta do Nilo, sobre o enfraquecimento do controle egípcio na Síria-Palestina pelo final do reinado de Ramsés II e sobre as perturbações que abalaram o Oriente Próximo no fim do século XIII, o que traz concordância com as indicações arqueológicas sobre o início da Idade do Ferro, que coincide com o estabelecimento dos israelitas em Canaã. Então seria dessa forma que os estudiosos eles tentam explicar uma possível existência de um Israel no Egito, tá? A passagem de Êxodo 12, né? Vamos para o contexto literário agora. A passagem de Êxodo 12 reúne pela primeira vez uma narrativa e legislação, instrução. Relata o ponto do desenvolvimento, contém elementos da tradição javista
mas também alguns de tradição eloísta, sacerdotal ou particular. Em seu conjunto, as leis rituais são mais recentes e poderia pertencer à tradição javista e talvez fazem parte da tradição sacerdotal ou de seus complementos. Os versículos 28, 50 e 51 são uma moldura para a legislação sobre a Páscoa e os ázimos. É menção de massa não levedada e da morte dos primogênitos e dos egípcios, assim como a ligação ulterior da Páscoa com a saída do Egito, que deram o ponto de ligação às leis e instruções sobre a Páscoa, sobre os asmos e sobre os primogênitos. Tem uma linguagem que lembra a tradição deuteronômica e deuteronomista. Essas leis rituais devem ser comparadas com Levítico 23, 5 a 8, Números 28, 16, 25 e Deuteronômio 16, 1 a 8, tá? Localização do texto. Se o texto parece dizer que as celebrações da Páscoa e ázimos nasceram com a saída do Egito, na realidade trata-se originalmente distintas. Os ázimos seria uma festa agrícola que só começou a ser celebrada em Canaã. Então essa festa, ela não teve origem de inspiração divina, coisa nenhuma. Foi uma festa que já era celebrada lá em Canaã, tá? Isso para os defensores aí da Páscoa, do que o texto bíblico foi revelado a Moisés, né, por revelação, né? Então para vocês verem a revelação pagã. E que não foi unida à Páscoa a não ser depois da reforma de Josias. Então, ou seja, pães ázimos, que era a festa de Canaã, com a Páscoa, que aí eram ali, são festas agrícolas, festas de Canaã, só foram unificadas depois no período de Josias. Então esse tempo todo aí não foi unificado com Moisés. Fica complicado, né? A Páscoa de origem pré-israelita é uma festa anual de pastores nômades para o bem dos rebanhos. Olha só para você ver. Então, ou seja, a festa dos ázimos é uma festa agrícola cananeia e a Páscoa pré-israelita é uma festa anual dos pastores nômades. Então, ou seja, onde está a revelação nessas festas? Porque não ia ter revelação nenhuma, pelo contrário, é uma adaptação de festas que já existiam entre os povos pagãos. E o povo que é considerado como o povo de Deus, ele não recebeu a revelação para fazer sua própria festa sagrada? Ele teve que fazer uma adaptação de uma festa pagã? Uma festa de um povo que não era um povo que tinha a mesma fé no seu Deus? Fica complicado, né, gente? Por isso que não se pode pegar esses textos bíblicos como levar a ferro e fogo, né? Com verdade absoluta, como a verdade a ser seguida, porque dá nisso. O início do relato antigo, verso 21 ali, que a menciona sem explicação, supõe que ela já era conhecida, a festa de Javé, que Moisés pedia ao faraó a permissão de celebrar. A ligação entre a 10ª praga e a saída do Egito seria apenas ocasional. Essa saída pode ter lugar no próprio momento da festa. A tradição sacerdotal relaciona todo o ritual da Páscoa à 10ª praga e a saída do Egito. A ligação, além disso, é mais antiga, pois o relato javista apresenta o velho rito pascual dos pães sem fermento em relação com a saída do Egito. Tais ritos adquirem um novo significado religioso. Eles exprimem a salvação trazida ao povo por Deus, conforme explicava a introdução que acompanhava a festa, tá? As cerimônias dos ázimos e da Páscoa foram incorporadas à história ao serem relacionadas com o Êxodo e fundiram-se ou foram restabelecidas na época de Josias como consequência da centralização da adoração, tá? E a quem traz isso aqui, Krauss, tá? É um estudioso também que traz essa relação dessa questão, tá? Peculiaridades, os detalhes aqui agora. Êxodo 12:1 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Já começa o texto dessa forma para explicar o contexto ali da Páscoa, contexto onde está inserido o nosso texto, né? O mês que é mencionado como o primeiro mês da primavera corresponde a março a abril, que se chamava Abib no antigo calendário, conforme Deuteronômio 16:1. É chamado de Nissan no calendário de origem babilônica, que demonstra a sua composição exílica, tá? Então, ou seja, tudo no texto, a questão do êxodo, a questão de, lá, por exemplo, lá em Gênesis tem José saindo ali, sendo retirado da sua parentela, ou seja, da sua terra, e sendo levado para o Egito. Abraão tendo que sair da terra dele para ir para uma terra desconhecida. E tantos outros relatos aí, Jacó saindo, sendo expulso de casa, tendo que sair às pressas por causa do seu irmão que o queria matar. Tudo isso são textos que demonstram uma narrativa, ou seja, o desterro, o exílio, ou seja, essa composição ali na era babilônica. Então tudo isso dentro dos textos do Pentateuco demonstram isso, tá?
Então não tem autoria mosaica nenhuma, foi uma autoria exílica. Somente 4 dos nomes dos meses usados na história mais antiga de Israel estão registrados no Antigo Testamento. Abib, o primeiro mês, Ziv ou Zif, né, o segundo, Etanim, o sétimo, Ibu, o oitavo mês. Com a maior frequência, os meses eram designados por seu número. Mais tarde, nomes babilônicos foram incorporados na língua hebraica. Destes 7 são mencionados no Antigo Testamento. Nisan, que é o primeiro, Sivan, o terceiro, Elu, o sexto, Quisleu, o nono, Tebet, o 10º, Sebate, o 11º, e Adar, o 12º. O primeiro mês, Abib Nissan, começava na primavera com equinócio vernal. Isso foi ordenado em Êxodo 12, 2 e 18, de acordo com Êxodo 23, 16 e 34, 22. Todavia, a festa das colheitas, celebrada no 7º mês, era celebrada ao final do ano, provavelmente o ano agrícola. A festa das trombetas era celebrada no primeiro dia do 7º mês e é hoje celebrada como o Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah. Assim, há indícios de um calendário mais velho que começava no outono, tá? Então, tudo isso de origem babilônica, tá, pessoal? Então, vocês verem que a composição realmente ela demonstra ali um período que o exílio está ali por detrás e os autores foram criando as suas histórias ali para levar o povo à esperança, conforme esses relatos. E tem muita gente que pega os relatos como algo verídico, mas não entende que esses relatos foram para o povo naquela época de Israel, ou seja, nada disso tem literalidade, porque senão hoje aconteceria da mesma forma os milagres como acontece. Eu já tenho vídeo sobre isso, a face dos milagres aí da cura com óleo. Eu explico sobre qual é o conceito de milagre e por que que eles não acontecem nos dias de hoje. Você pode pesquisar o meu vídeo sobre essa questão aí, tá? Êxodo 12, 26 vai dizer assim, ó: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, essa passagem mostra uma prática de época tardia, ou seja, outra vez mostrando escrita tárdia. O pai de família explica o sentido dos ritos como em outros lugares sobre o sentido da lei ou do monumento de 12 pedras a partir da pergunta do menino. O pai de família dá uma resposta que sempre faz intervir a origem real ou suposta aqui da Páscoa. O autor deseja enfatizar que esse relato mencionado aqui em Êxodo deve ser transmitido às gerações, o que demonstra o desejo de fixar essa ideia na mente de seus leitores com o suposto acontecimento real, tá? Então isso aí é conforme eles colocaram. O autor cria ali um relato e quer incutir isso na mente das pessoas como se fosse um relato verdadeiro, um relato real, algo que realmente aconteceu, mas na verdade não passa de ficção. Na literatura judaica, temos algumas obras que apresentam suas visões sobre o êxodo descrito no texto. Essas obras são os comentários de Rashi e do Rumash, tá? No comentário do Rumash, temos a afirmativa: o êxodo, um enorme número de 600 mil homens adultos, o que incluindo mulheres, crianças e homens idosos, indica uma população total de cerca de 3 milhões. Aqui já até amplia, né? Já não é 1 milhão mais, já é 3 milhões. Dá uma ideia da magnitude do milagre. Também indica a fé inspiradora da nação em Deus, pois eles seguiram Moisés no deserto, onde a falta de comida teria aterrorizado qualquer um que não estivesse preparado para confiar em Deus. Séculos mais tarde, Deus citaria essa fé a Jeremias como um mérito inesquecível da jovem nação. Eu me lembro por sua causa da meninice da sua juventude, o amor dos seus dias de noiva, como você me seguiu no deserto em uma terra desconhecida. Rashi, citando o Zohar, tá? O Zohar, também acrescenta uma informação interessante a respeito do texto que descreve o êxodo. Olha o que Rashi vai dizer: uma mistura de várias nações de convertidos que se juntaram a eles, ou seja, falando ali dos estrangeiros que se juntaram ao povo. Assim, citando esse acontecimento, Rashi tenta explicar por meio do sensus pleno, tá? Você não sabe o que é sensus pleno? Pode pesquisar aí, para você entender. É uma espiritualização. Quando o camarada espiritualiza o texto, são sensus pleno. Como os israelitas se locomoveram por cerca de 115 quilômetros. Olha que é só o que Rashi vai falar. De Ramsés a Sucote, ficavam 120 mil, mais de 115 quilômetros. No entanto, eles chegaram lá instantaneamente, conforme foi dito, como eu carreguei vocês nas asas das águias. Tudo isso demonstra a visão especulativa dos antigos judeus. Não significa que esses supostos acontecimentos narrados no Êxodo tenham acontecido, mas que a imaginação de cada um deles é bem vasta sobre o assunto. Como de fato, se você for pegar esses relatos,
Muitas pessoas pegam como algo literal, mas na verdade não passa de especulação, sensus plenium, espiritualização, alegoria. As pessoas interpretam. Por isso que hoje tem aquele famoso ditado, né, que a Bíblia, cada pessoa tem que interpretar a Bíblia por si mesmo. Então, seja, por isso que muitas pessoas têm uma visão equivocada de vários textos e de vários relatos bíblicos. Tem gente que está acreditando em coisas que já aconteceu e está esperando volta de gente aí que nem vai voltar, pessoal. Tudo isso eu explico aí nos meus vídeos. Meu canal tem vários vídeos, aí, mais de 400 vídeos. Vocês podem pesquisar aí sobre vários temas aí. O estrangeiro fixado em Israel, o ger, tem estatuto especial como o meteco em Atenas, o encola em Roma. Os patriarcas foram estrangeiros residindo em Canaã. Os israelitas foram no Egito. Depois da conquista da Terra Santa, as funções se invertem. Os israelitas são cidadãos do país e acolhem os estrangeiros que aí residem. Esses estrangeiros domiciliados são submetidos às leis e obrigados ao sábado. São admitidos a fazerem oferendas a Javé e a celebrarem a Páscoa, mas então devem ser circuncidados. Assim se prepara o estatuto dos prosélitos da época grega. São os economicamente fracos que a lei protege, né? Eles são assimilados com os levitas que também não têm parte em Israel. Chamam o levita de Belém, um residente estrangeiro em Judá. Na versão grega, o ger torna-se o prosélito. Então, ou seja, o prosélito ele nada mais é do que o camarada que ele não é da religião judaica, que não é judeu e adere ao judaísmo. Então, o prosélito seria isso. No desejo de tornar mais claro o texto para a comunidade, Rashi não seguirá um sistema filosófico ou teológico. Ele não falará do pensamento filosófico religioso judeu ou dos conceitos da fé judaica. Então, Rashi não fala de nada disso nos seus textos, tá? Nos seus escritos. Ele não está preocupado em explicar categorias como criação, livre-arbítrio, a revelação do mundo futuro, nem mesmo o conceito de Deus. Encontramos tudo isso em sua obra, mas não como elementos de valor em si mesmo. Percebemos no judaísmo que Rashi conheceu um conflito de correntes internas, o judaísmo rabínico, por quem o caminho judaico se formou, a partir da tradição talmúdica, conheceu a posição dos caraítas. Para estes, a tradição oral e a interpretação do texto bíblico era um desvio verdadeiro do judaísmo. Segundo a sua doutrina, ele deveria estar estritamente amarrado ao texto da Torá sem interpretá-lo. Por outro lado, as correntes filosóficas judaicas, que são principalmente base aristotélicas e neoplatônicas, desenvolverão uma leitura alegórica da Torá com uma iluminação da inteligência e da razão. Estas últimas desenvolverão um pensamento racionalista que seria oposto à corrente mística, concretamente na Cabala, tá? Então, tudo isso está envolvido na interpretação de Rashi. E você veja que por esse lado dos caraítas aí, tem até uma nota aqui, que eu faço uma explicação a respeito disso, que eu vou até colocar aqui, olha só, o caraísmo é uma seita dissidente do judaísmo. Ele se distingue essencialmente do judaísmo rabínico pela rejeição da Torá oral apresentada no Talmud. O caraísmo nasceu na Babilônia, Iraque, no século VIII, tá? Isso aí na época da composição aí do próprio Pentateuco, né? Mas viveu na sua idade de ouro na Palestina nos séculos 10 e 11. Atualmente estima-se que 25 mil é a população dos caraítas e por aí se vai, tá? Quem adquiriu o esboço vai ter esse material aí discriminado. Agora a autoria do texto, nós vamos entrar na questão se foi Moisés ou não quem escreveu o Pentateuco. Muitas pessoas colocam que foi Moisés, né? Embora eu já tenha explicado sobre isso aqui no canal, vou falar um pouco mais nesse material aqui também. E aí nós vamos estar entrando no texto, né? Onde nós estamos fazendo essa análise para saber realmente, por aí nós já começamos lá no início do vídeo a ver que essa questão de milhares é uma questão aí, uma interpretação equivocada, uma tradução equivocada dos próprios tradutores também. Até porque você não tem um assentamento israelita que possa comprovar mais de 1 milhão de pessoas no deserto, tá? Então as expressões Torá de Moisés, Torá de Deus e Torá de Javé, né, são encontradas predominantemente em várias seções dos livros bíblicos tardios, como por exemplo Esdras, Neemias, Crônicas, os quais sugerem que a Torá era uma revelação divina mediada por Moisés, como está explicitamente afirmado em Esdras 7,6, lei, ou Torá, né, de Moisés, que Javé, Deus de Israel, tinha dado. E também em Neemias 8,1. A Torá do tempo de Esdras, semelhante
que era a Torá em sua forma final, adquiriu um grande valor normativo no judaísmo. Isso se desdobrou no valor que o judaísmo tardio e o cristianismo primitivo deram à Torá, de maneira semelhante à tradição cronista, né? Ali Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. O Novo Testamento relacionou a Torá a Moisés também dessa forma, tá? É importante notar que as expressões Torá de Moisés, Torá de Deus e Torá de Javé nunca aparecem nos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, o que sugere que a Torá não é autodesignativa. Nem mesmo se sugere nos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica que a Torá tenha sido compilada pelo próprio Moisés ou escrita por Moisés, tá? Aparentes exceções a isso, como em Deuteronômio 4:44, que menciona a Torá que Moisés estabeleceu diante dos reis israelitas, dizem respeito aos estatutos e juízos, conforme Deuteronômio 5:1 e não a Torá. O Novo Testamento é a literatura judaica do 1º século depois de Cristo, atribui a Moisés a autoria do Pentateuco, que nós temos Filon de Alexandria, Devita Moses, lá em 84, Marcos 12:26, 2 Coríntios 3:15, são exemplos de algumas obras, né? Na Antiguidade Tardia, o consenso é que Moisés recebeu simultaneamente a Torá e a lei oral, a interpretação autorizada da lei escrita. Em outras palavras, Moisés é a origem, não apenas a Torá escrita. Ele é o responsável de tudo que deriva dela ou de tudo aquilo que permite acessá-la de forma adequada, tá? Aí nós temos lá os textos como Iomá, 28a e b, Rashi, PA 2:17a e Beracó 5a, 23. Mas conforme essa crença na autoria mosaica, teremos alguns problemas que se tornam inexplicáveis e impossíveis de atribuir uma autoria mosaica. Como foi possível Moisés falar a respeito dos fatos e eventos desde a criação do mundo? Adão e Eva, Caim, Noé, patriarcas, são todos assuntos que apontam para um tempo muito remoto, cuja tradição oral não poderia alcançar, tá? Então, ou seja, como que Moisés ele teria escrito sobre isso? Ou seja, sendo que são períodos remotos que a tradição oral não alcançaria. A resposta das fontes rabínicas e do cristianismo antigo, aí já vai entrar numa questão aí que aí se torna complicado, onde a fé e a crença ela habitam, né? E aí já fica complicado para se analisar o texto dessa forma. Foi alegar que Moisés incluiu eventos de tempos remotos porque esses foram revelados a ele. Os eventos citados por Moisés em Gênesis, por exemplo, seriam, segundo essa tradição, o resultado de uma narração feita diretamente por Deus para seu amanuense, Talmud Sanhedrin 99a, tá? Está lá. A morte de Moisés também é explicada mediante recurso à revelação. Fontes rabínicas sugerem que o capítulo final da Torá, Deuteronômio 34, foi ditado por Deus e Moisés escreveu essa narrativa em lágrimas, sabedor que era dos detalhes de sua morte antes dela se tornar para ele mesmo uma realidade concreta. Baba Batra 15a, tá? A ideia de que a Torá é uma palavra divina mediada por Moisés foi aceita na Idade Média e no início da modernidade. Ainda assim, ou seja, só na Idade Média e no início da modernidade. Ainda assim, desde a Idade Média, observou-se que uma Torá mosaica era contraditória com a própria narrativa da Torá. Ezra, né, observou no século XII que Gênesis 12:6 afirma que os cananeus estavam então na terra. A palavra então seria sugestiva de que quando o autor dessa passagem escreveu, os cananeus não estavam mais na terra. Em outras palavras, o texto tem evidências de que foi escrito após o tempo de Moisés, uma vez que no tempo de Moisés os cananeus ainda estavam na terra. Sobre essa questão dos textos aí, texto de José e tantos outros aí, nesse vídeo que eu falo se Moisés existiu, eu explico um pouco mais detalhadamente sobre esses textos ali, né, que comprovam que a autoria não é mosaica, né? Então por aqui vocês já estão vendo que, ou seja, a autoria mosaica ela cai por terra justamente por conta desses materiais, né? Por conta justamente dessas discrepâncias que existem dentro do próprio texto do Pentateuco ou da Torá. Êxodo 12:37, quando você pega essa expressão aqui, cerca de 600 mil a pé, essa expressão aqui, ó, Keshesh Meot Elef Ragli, essa expressão aqui, Shesh Meot Elef Ragli, ou seja, 600 mil homens de pé, também é encontrado em Números 11:21, tá? Então essa mesma narrativa, só que os contextos aqui, embora pareçam diferentes, mas trazem uma certa semelhança. O texto de Êxodo 12 é uma narrativa que descreve como se deu a saída dos filhos de Israel do Egito e ao mesmo tempo estabelece a legislação a respeito da celebração da Páscoa que deveria ser transmitida às gerações.
A quantidade de pessoas descrita no texto tem o objetivo de descrever os dados a respeito do acontecimento da saída do Egito, em como o povo se proliferou e manteve a sua linhagem sem ter sido apagado da história pelos egípcios. Então, essa seria a narrativa de Êxodo, né? Um detalhe peculiar no texto hebraico é que ele não menciona mulheres, mas somente homens e crianças. Aí vem a perguntinha: onde então foram parar as mulheres? Porque se você for pegar o texto não traz vocábulo para mulheres. No texto hebraico não traz. Você vai trazer aqui homens e crianças. Então aí você já corta aí pela metade o número de mais de 1 milhão de pessoas que as pessoas pegam aí. Já corta pela metade, já não seria mais 1 milhão. Seria uma narrativa preconceituosa baseada em conceitos patriarcais? Será que eles excluíram, extirparam as mulheres dali por causa dos conceitos patriarcais preconceituosos, machistas daquela época? Será? Então fica essas perguntinhas e essa questão justamente que corta-se pela metade esse número, uma vez que não tenha esse vocábulo mulher, tá? Cerca de 600 mil a pé. Esse texto encontra paralelo idêntico no texto de Números 11, 21, onde são descritos os mesmos 600 mil a pé. No texto de Números, o autor quer descrever que os mesmos 600 mil que saíram a pé do Egito são os mesmos que estavam murmurando contra Deus pela falta de alimento, carne no deserto. Então, seja, esse é o texto de Números, o contexto do texto de Números. No texto de Êxodo, essa quantidade de pessoas estava saindo para a liberdade depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, enquanto que no texto de Números o povo estava em liberdade, vagando pelo deserto até a sua terra prometida, tá? Então essas são as diferenças aí dos contextos, mas porém as expressões são semelhantes. O vocábulo traduzido nesses textos como pé é esse vocábulo aqui, ó, rageli, né? Que ele tem um significado de lacaios, soldados, infantaria, infantarias, lacaios e homens a pé. Descreve pessoas a pé e possivelmente vem da raiz ragal, ir a pé, espiar, também pode significar pelos pubianos. Opa! Pelos pubianos, a referência está aqui, tá? Pelos pubianos. O que é um pelo pubiano? Vocês vão saber que é agora. Podemos ver o uso desse termo como pelos pubianos no texto de Isaías 7:20. O texto de Isaías 7:20 vai trazer essa expressão aqui, ó. Vesha'ar haraglaim, haraglaim, ou seja, essa expressão aqui, ó, cabelo de os pés, é essa expressão aqui, ó, vesha'ar haraglaim. Essa expressão aqui, que é justamente traduzido como cabelo dos pés. Só que aí vocês vão entender que por que, pessoal, que não pode ser cabelo dos pés. Vocês vão entender o porquê. Aí tem uma outra expressão, que é essa expressão aqui, ó, hashekirá, que é assalariado. A ideia básica da palavra é contratar os serviços de uma pessoa em troca de pagamento. Os vários contextos em que esse verbo aparece adicionam cor ao significado. É usado para contratar um exército para ajudar a libertar alguém de seus inimigos. A palavra aparece em inscrição Quilamuva, como rei da Síria, talvez Salmanassar, né? Foi contratado contra o rei de Damasco. A palavra é usada para contratar trabalhadores qualificados para um determinado trabalho. Era o rei da Síria, localizado além do Eufrates, que Deus usaria como uma navalha alugada para tosquear o povo e humilhá-lo. E o pagamento por seu aluguel seria os tesouros de Judá. O desgaste da barba era um insulto especial. Em Judá, a barba era um sinal de masculinidade e virilidade. O homem cuja barba foi raspada sentia-se envergonhado até que crescesse novamente. Conforme 2 Samuel 10:4. Raspar os cabelos dos pés pode ser um eufemismo. Vai pesquisar o que é eufemismo, tá? Quando você quer suavizar uma expressão ali, chula, um palavrão, alguma coisa baixa. Então seria um eufemismo para raspar as partes íntimas, pois cobrir os pés era para fazer as suas, né? Conforme alguns textos, e águas dos pés significava urina. Nesse caso, foi uma dupla humilhação tanto das partes íntimas quanto a barba. O texto afirma de forma categórica que o Senhor Deus, juntamente com o rei da Síria, raspará os cabelos das partes íntimas, ou seja, raspará as vaginas e os pênis, tá? Então isso conforme o próprio texto de Isaías 7:20, tá? Interessante, né? Então o próprio Deus ia lá com o rei da Síria raspar as partes íntimas dos homens e das mulheres. É complicado, né, pessoal? Não existe cabelo nas solas dos pés e por isso não pode ser o cabelo da sola dos pés. Cabelo nos pés ali que está mencionando.
suavizaram, né? Colocaram ali um eufemismo, eufemizado o texto, para poder não denotar justamente as partes íntimas, ou seja, as vaginas e os pênis, né? Então não existe cabelo na sola dos pés, e mesmo que isso fosse possível, nós teríamos mais de 600 mil homens com pés peludos, algo que não seria possível e nem mesmo é descrito pelo contexto. Então não tem. Então ali realmente são partes íntimas, tá? A parte da pubis, para aqueles que falam, ah, mas você está falando aí, não é nada disso, que não sei o que, a parte da pubis, pelos pubianos, né, é definida da seguinte maneira: a parte inferior e ulterior do osso ilíaco. O ilíaco é o osso plano, chato, irregular, para e constituído pela fusão de três ossos: o ilíaco 2/3 superiores isquio, né, que é 1/3 inferior e posterior, mais resistente, e pubis, que é 1/3 inferior e anterior, tá? Olha onde que estão a questão dos ossos. Olha aqui, parte íntima, tá, pessoal? Para não ter dúvida. Se formos levar a tradução descrita como pelos pubianos, iremos concluir que os 600 mil a pé que estavam vagando no deserto estavam realizando a sua caminhada marcha totalmente nus, uma vez que seja descrito pelo autor como algo que estava possivelmente visível diante de seus olhos. Isso entra em contradição com possíveis textos que mencionam que as roupas do povo não se consumiram no deserto, conforme Deuteronômio 29:5, uma vez que eles estavam com suas partes íntimas expostas. Então olha que interessante, mais de 600 mil pessoas, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, 600 mil mais mulheres e crianças, todo mundo pelado. E aí, como que fica agora? Complicado, né? Isso conforme o próprio texto bíblico, tá? Conforme a própria expressão. O esboço, o texto de Êxodo 12 se organiza da seguinte maneira: nós temos a preparação ali, os textos ali. Cada família israelita é instruída a matar um cordeiro no dia 14 do primeiro mês no calendário hebraico. O sangue desse cordeiro deve ser aspergido nas ombreiras na pega das portas. Temos a proteção que o Senhor avisa ao povo, né? Que ferirá todos os primogênitos do Egito, tanto os homens quanto animais, mas ele assegura que, vendo o sangue, passará por cima desse sangue lá, passará por cima deles, né? Poupando o primogênito da casa para que não morra. Nós temos o pânico, que é em seguida a morte do primogênito. No dia 14 do mês, Faraó intima Moisés e ordena que ele conduza Israel para fora do Egito. Os presentes dos egípcios apavorados dão aos israelitas de partida roupas e presentes caros de prata e de ouro. E, ou seja, já entra em contradição, né, justamente com o que está descrito no texto, porque o texto está falando que eles estão vestidos com prata, com ouro, tem roupa, mas agora já está falando que, o texto lá, falando que eles estão sem roupas, ou seja, estão nus, né? Então, ou seja, não seriam homens a pé, seriam homens nus, com os pelos pubianos ali à mostra, né? A partida, por volta de 600 mil homens, parte deles não israelitas, juntos com as crianças, deixa o Egito à noite, período de tempo que Israel permaneceu no Egito durante 430 anos, e a festa da Páscoa, que os estrangeiros são proibidos de comer o cordeiro pascal, a menos que sejam circuncidados, e nenhum osso do cordeiro deve ser quebrado, tá? O conceito de Êxodo 12 é um exemplo de como a misericórdia e a graça de Deus vieram sobre o povo de Israel. O povo que havia sido escravo por mais de 400 anos agora estava em liberdade por meio da ação de Deus. O texto menciona o vocábulo asher passar, que passou por cima, para descrever o ato protetor de Deus sobre todos aqueles que obedeceram à ordem dada por intermédio de Moisés e Arão para passar o sangue nas ombreiras e vergas da porta. Isso liga a ação de Deus de proteger o seu povo condicionado à obediência a seus mandamentos ou ordenança. Aquele que obedecer será abençoado, e aquele que desobedecer será amaldiçoado. Isso também está lá em Deuteronômio 28, né? Esse conceito de bênção e maldição. O número extraordinário, 600 mil a pé, se baseia da perspectiva do escritor por causa do ato salvador divino. O capítulo 12 descreve a pressa dos israelitas em preparar o cordeiro como alimento antes de sua partida definitiva do Egito. E como conclusão dessa descrição a respeito desses eventos que vieram a seguir, temos a descrição desse número, né? Essa descrição é especulativa e não designa literalidade em relação a esse número exorbitante, uma vez que a palavra usada, quiliades, né, traduzida como 1000, designa apenas um grupo ou uma quantidade não especificada, tá? Tanto essa palavra quiliades como a palavra elef, tá? A prova da tamanha especulação podemos ver em obras como os Targums de Onkelos e do Pseudo-Jonatas, mencionados a seguir. O que vai falar? Lá no Targum de Onkelos e do Pseudo-Jonatas, tá? As referências estão todas aqui para vocês aqui embaixo, tá? Tá tudo aqui discriminado para vocês verem da onde que eu extraio essas informações. Olha o que vai dizer no Targum do Pseudo-Jonatas. E os filhos de Israel avançaram de Pilusim para Sucote,
130 mil protegidos ali por 7 nuvens de glória em 4 lados, uma acima deles, para que nem granizo nem chuva caíssem sobre eles, nem que eles deveriam ser queimados pelo calor do sol, uma abaixo deles, ou seja, caminhavam pela nuvem, para que não fossem feridos por espinhos, serpentes ou escorpiões, ou seja, eles caminhavam na nuvem. E um foi adiante deles para nivelar os vales e abaixar as montanhas e preparar-lhes um lugar de habitação. E eram cerca de 600 mil homens viajando a pé, nenhum montado a cavalo, exceto as crianças, 5 para cada homem. E o Targum de Onkelos vai dizer o seguinte: partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, além de crianças ou famílias, tá? Então essas são as interpretações aí que eles deram. E o Targum do Pseudo Jonathan chega ao extremo de dizer que os israelitas tinham 4 nuvens que os protegiam por sua conta, tá? Seriam 7, na verdade, protegidos dos 4 lados. Sendo que uma delas, aparentemente, era onde eles caminhavam por cima. Ele apresenta o número de 600 mil, porém parece demonstrar que esse número anteriormente era menor do que os 600 mil, como ele fala mesmo, lá que eram, ou seja, citou lá não sei quantos mil homens, depois cita os 600 mil. Já o Targum de Onkelos acrescenta que existiam famílias. Daí pode ter surgido a interpretação e colocação dos tradutores bíblicos em acrescentar o vocábulo mulheres no texto com o objetivo de adequar a narrativa para se chegar a esse número extraordinário dos 600 mil, tá? Uso do termo em outras partes da Bíblia. Algo a ser notado em relação ao texto em estudo é a expressão aqui, ó, Keshesh Meot, que é cerca de 600. É usado em outros lugares, porém sem acompanhamento de algo que o torne extraordinário. No contexto dos livros de Samuel, lá fala do mesmo contexto de batalha, tá? Esses textos também é utilizado lá no contexto militar. E assim como no texto de Êxodo também, que é um contexto militar, ou seja, o exército de Israel saindo do Egito, né? Denotando assim apenas uma descrição de um número comum, como um pequeno grupo de pessoas. Então, ou seja, mais uma prova aí de que isso não se torne de milhares, mas apenas um pequeno grupo, né? Uma descrição de uma quantidade numerosa que não que seja de milhares ou milhões, né? Esse texto é uma das bases para uma possível saída do Israel do Egito. Descrever um número considerável de pessoas a partir do exagero levaria os leitores a identificar o início da nação israelita a partir deste evento de saída, né? Sem um número como esse, se torna difícil a localização, um êxodo de pessoas do Egito, uma vez que seria necessário saber quantos descendentes foram gerados a partir das 70 pessoas que desceram ao Egito, conforme descrito no início do livro, tá? A dificuldade estaria justamente aí, por não ter uma explicação. A opinião dos estudiosos sobre o êxodo, para nós finalizarmos. Uma matéria publicada no jornal G1, temos o seguinte em relação ao êxodo israelita. Para Milton Schwantz, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião, Universidade Metodista de São Paulo, outro problema com a ligação entre os israelitas e os irquisos é dar ao êxodo uma dimensão muito mais grandiosa do que seria razoável esperar do evento. Então muitos atribuem os israelitas, os hebreus, aos irquisos, mas na verdade eles não têm nada a ver com os irquisos, né? É uma cena de pequeno porte. Estamos falando de grupos minoritários de 150 pessoas fugindo pelo deserto. Em vez do exército egípcio inteiro perseguindo essa meia dúzia de pobres e sendo engolido pelo mar, o que houve foram os 3 cavalos afundando na lama, brinca Schwantz. Ele é menos pessimista em relação aos possíveis elementos de verdade histórica na narrativa do Êxodo. Os israelitas são frequentemente chamados de hebreus nesse livro da Bíblia, uma mistura de nomenclaturas que deixou os estudiosos com a pulga atrás da orelha. Documentos do Oriente Médio, datados grosso modo entre 2000 a 1200 a.C., porém falam dos Rabiro, ou Apiro, né? Grupos que parecem ter vivido às margens da sociedade, atuando como trabalhadores, migrantes, escravos, mercenários ou guerrilheiros. Então, ou seja, seriam grupos que já estariam estabelecidos ali nas imediações ali da terra cananita, né? Ou seja, os hebreus talvez não fossem um grupo étnico, mas uma categoria social de pessoas que muitas vezes eram forçadas a participar de grandes construções no Egito, sem receber o necessário para o seu sustento, afirma Schwantz. Ele também vê sinais de memórias históricas, né, antigas nos nomes de algumas cidades egípcias mencionadas na narrativa do Êxodo, lugares que foram ocupados por um período relativamente curto de tempo por volta de 1200 a.C. O próprio nome Moisés é um nome egípcio que os israelitas não entenderam. Diz Schwantz, parece ser a terminação Missés, presente em nomes de faraós como Ramsés, quer dizer nascido de algum deus. No caso de Ramsés, nascido do deus Ra. No caso do líder dos israelitas, falta a parte do nome referente ao deus. Mar Vermelho ou Mar de Caniço.
O momento mais famoso da saída dos israelitas no Egito é o confronto entre Moisés e o exército egípcio do Mar Vermelho, quando por ordem de Deus o profeta abre as águas para o seu povo passar e as fecha para engolir os homens do faraó. No entanto, é possível que a história original tenha se referido não às águas oceânicas, mas a um pântano. Explica-se o sentido original do hebraico Yam Suf, né, que realmente é esse termo em hebraico que está lá, não Mar Vermelho, né? Normalmente traduzido como Mar Vermelho, parece ser mar de caniços, ou seja, uma área cheia dessas plantas típicas de regiões lacustres, né? Assim, nas versões originais da lenda, afirmam estudiosos do texto bíblico, os carros e cavaleiros do Egito teriam ficado presos na lama de um grande pântano, enquanto os fugitivos conseguiam escapar. Conforme a tradição oral sobre o evento se expandia, os acontecimentos milagrosos envolvendo a abertura de um mar de verdade foram sendo adicionados à história. Então, ou seja, tudo não passa de lenda, né? De contos. Conclusão. Diante disso tudo, podemos concluir que os eventos descritos no texto se referindo à numeração de israelitas saindo do Egito não passa de especulação e lenda, uma vez que o próprio relato desse suposto êxodo tenha sido produzido em data bem posterior, indicando que a sua composição está baseada em criação do escritor, não sendo possível tomá-la como verdade absoluta ou como fato verídico. De acordo com que as tradições eram passadas de pai para filho, foi-se aumentando os pontos como o velho ditado. Quem conta um conto aumenta um ponto. E isso foi tornando as narrativas como algo histórico no qual está longe de seu sentido e objetivo original. São eventos fictícios que foram produzidos apenas para impressionar os leitores e tentar explicar o porquê de certos cenários vividos pelo povo, tá? Então, ou seja, não tem nada de literal nos textos ali do Pentateuco, principalmente nos textos de Êxodo, também não tem nada de literal. Ou seja, esse texto que fala aí da questão que as pessoas colocam mais de 1 milhão de pessoas, tem todas essas problemáticas que têm que ser explicadas, ou seja, o que comprova que não era um grupo ali de 600 mil pessoas, mas um pequeno grupo. E aí vocês estão vendo a opinião dos estudiosos, todo o material bibliográfico para vocês aqui, tá? Então, pessoal, fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem as próprias conclusões. Não deixem de curtir. Comentem no vídeo o que você achou, qual que é a sua opinião a respeito desse assunto. Também pode deixar dicas aí para próximos vídeos. E pessoal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por fora para vocês ficarem por dentro, aliás, das novidades que são colocadas aqui. Sempre estou colocando vídeos novos, sempre eu estou fazendo novos conteúdos, então se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro dos conteúdos novos. E pessoal, eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Desejo muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.